Afinal de contas, quem desenha a interface dos aplicativos e dos sites que a gente usa todos os dias? Sério, você já parou para pensar nisso? Será que essas pessoas usam as suas próprias criações? Porque, sinceramente, às vezes parece que não. Parece que o objetivo é fazer a gente se sentir um completo idiota, clicando em tudo, procurando uma função que deveria ser óbvia, até desistir e jogar o celular na parede. E se a gente pudesse simplesmente pedir e uma inteligência artificial criasse tudo na hora, do jeito certo? Será que essa é a nossa única esperança? Fique aqui que a gente vai investigar a crítica às interfaces atuais e essa esperança, ou talvez uma ilusão, de que a IA pode criar a experiência de usuário perfeita. Mas talvez seja só eu, né? Talvez eu que seja um impaciente. Será? Vamos ver o que os números dizem. Dados que qualquer um, até mesmo um designer de interface ruim, pode verificar. Vamos lá, pensa no seu site favorito. Agora, imagine que 70% das pessoas que tentam comprar algo nele simplesmente desistem. Esse é o número. Segundo o Baymard Institute, a taxa média de abandono de carrinho de compras online é de quase 70%. E qual a principal razão? Adivinha? Um processo de checkout longo ou complicado. Não é só sobre vendas, é sobre respeito pelo nosso tempo. Um estudo da Forrester Research revelou que uma melhoria bem feita na interface de usuário pode aumentar as taxas de conversão de um site em até 200%. E uma UX superior pode gerar um aumento de até 400%. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Forrester. Custo da frustração. Desenvolvedores gastam 50% do seu tempo de trabalho refazendo projetos por causa de uma interface, de uma experiência de usuário ruim. 50%. Imagina o dinheiro jogado no lixo. Não, não é só você. É um problema real, caro e que afeta todo mundo. Sei o que alguns vão dizer. Ah, mas esse é o jeito atual de desenvolver as coisas. É o padrão, você que não se adaptou. Sério? Esse é o padrão? Então vamos dar uma olhada no padrão que a gente encontra por aí. Eu fui dar uma olhada no Reddit e no X, e o que eu achei é uma comédia de horrores. Esse formulário de data de nascimento. No subreddit Crappy Design, um usuário mostrou um formulário onde, para colocar o ano de nascimento, você precisava clicar numa seta para votar mês a mês desde 2024. Se você nasceu em 1990, são mais de 400 cliques. Isso não é design, é um teste de resistência. E que tal esse controle de volume? Um clássico do R, Bad UI Battles. Para aumentar o volume, você precisa digitar o número em um teclado de telefone antigo. E para colocar no mudo, você precisa resolver uma equação. Parece piada, mas mostra como as ideias mais absurdas são implementadas. Clássico, qual botão eu aperto? Um usuário no X postou uma tela de caixa eletrônico com dois botões idênticos, um verde e um vermelho. A instrução dizia: pressione o botão verde para não e o vermelho para sim. O que você faria? Quando alguém defender o padrão atual, pergunte a ele se esse padrão inclui testes de paciência e pegadinhas. O que é mais curioso é que a gente já teve interfaces mais simples. Pensa comigo, o primeiro iPhone. Tudo o que você podia fazer com o app estava na tela, em formato de botão, era óbvio. Você tocava, a coisa acontecia. Simples. Para parecerem mais modernos ou minimalistas, os designers começaram a esconder as coisas. Veio o tocar e segurar, depois o arrastar para cima, o arrastar da esquerda para a direita, o arrastar da direita para a esquerda, dar dois toques, o toque com três dedos. Hoje, você abre um app e não faz a menor ideia de como acessar as funções básicas. Será que existe um menu escondido aqui? Será que se eu sacudir o celular acontece alguma mágica? Não tem mais um padrão. Cada aplicativo é um universo novo e confuso. Tentativas de padronizar, elas existem. O Google tem o Material Design e a Apple tem suas Human Interface Guidelines. São documentos gigantes com regras para tudo, tamanho dos botões, sombra, transição.
Mas quem fiscaliza? Ninguém. No fim, cada empresa, cada desenvolvedor faz o que quer. Eles se inspiram nas diretrizes, mas na hora de entregar o projeto, com prazo curto e orçamento apertado, o que que acontece? A experiência do usuário é a primeira a ser sacrificada. A verdade é que a simplicidade foi trocada por uma complexidade que ninguém pediu e que não ajuda em nada. A gente não evoluiu, a gente complicou. Então, por que isso acontece? Eu tenho algumas teorias. Pode ser só descuido, falta de tempo e de dinheiro no projeto. Ou pode ser o excesso de terceirização. Uma equipe desenha, outra desenvolve, uma terceira testa, se testar, né? E ninguém se conversa. Um pouco mais cínico. Será que alguns não ganham dinheiro com a nossa dificuldade? Pensa nos suportes e tutoriais pagos para usar uma ferramenta que deveria ser intuitiva. Mas aí, qual a saída? Na minha opinião, a melhor interface de usuário é aquela que não existe, e que a inteligência artificial entra. Talvez o futuro não seja clicar em botões, mas sim conversar com o sistema. Inteligências artificiais como o ChatGPT estão ficando assustadoramente boas em entender o que a gente fala, o contexto da nossa conversa. Imagina você abrir um software de edição de vídeo e apenas dizer: corta essa parte, aumenta o brilho aqui, coloca uma música de suspense, sem procurar em 15 menus diferentes. A IA simplesmente entende e faz. Essa é a esperança. Então, a gente pode torcer para o cenário mais radical. Tomara que as IAs fiquem tão boas em criar interfaces que roubem o emprego de todo esse pessoal que desenvolve e testa os apps e sites que a gente odeia usar. Só assim, com medo de serem substituídos, eles finalmente aprendam a fazer um botão que pareça um botão. Qual foi a pior interface que você já teve que usar na vida? E você acha que a IA vai consertar essa bagunça ou só vai criar problemas novos e mais inteligentes? Deixa aqui no comentário.